Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa Mente Aberta, aqui da Rede Super de televisão. E hoje vamos conversar com o pastor Charles Cruz, pastor da Igreja Cobertura Cristã. Nós vamos falar sobre cobertura espiritual. Não saia daí, porque o Mente Aberta já começou. Pastor Charles, seja bem-vindo ao Mente Aberta, querido. Obrigado, viu? Obrigado, pastor. Um prazer estar aqui com você. Pastor Charles, eu sei que a sua trajetória na vida cristã, eclesiástica, ela não começou na Igreja Cobertura Cristã, que é a igreja que o senhor pastoreia hoje, né? Sim. A sua trajetória na Igreja Pentecostal, explica um pouquinho pra gente. Eu, quando criança, me converti. Assim, uma trajetória até interessante, porque eu me converti primeiro do que meus pais, confessei Jesus Cristo, né, como Salvador, numa igreja batista, na Vila Militar, lá em Lagoa Santa. Meu pai, ele é reformado da aeronáutica. Nós morávamos na Vila Militar e ali eu confessei Jesus como Salvador aos 9 anos de idade. Aí logo depois, minha mãe começou a ir à igreja, meu pai se converteu, meu pai começou também a servir ao Senhor no ministério, e aí eu cresci numa igreja pentecostal. Seu pai se tornou um pastor dessa igreja pentecostal. Uhum. E mais tarde, aos 18 anos de idade, eu fui fazer o seminário e comecei a participar de uma comunidade. Então eu fui ordenado ao ministério pastoral numa comunidade. Lá em Lagoa Santa ou em Belo Horizonte? Não, aqui em Belo Horizonte. Uhum. Eu comecei o meu ministério e eu fui muito influenciado, né, naquela época, isso na década de 90, muito influenciado com essa questão de discipulado, cobertura espiritual. Então foi uma coisa assim, que me influenciou muito, né? Uhum. Acho que você lembra daquela época das comunidades, claro, né? Claro. E por isso que eu queria que a gente conversasse sobre isso, porque essa questão da cobertura espiritual, tem um livro do Watchman Nee, que é Autoridade Espiritual, Sim, que foi muito forte na década de 80. Sim. Esse livro fala da importância, ele cita, eu lembro de uma situação de Moisés com Miriam e Arão, Uhum. né, dos irmãos mais velhos se rebelando contra o irmão mais novo. Uhum. Essa questão da cobertura espiritual e da autoridade espiritual, qual que é a relação entre elas? Então, aí no caso do livro, né, e também da igreja, a visão da igreja, porque tudo começou, tem muito a ver com esse livro do Watchman Nee, porque foi um dos livros que a gente estudou no seminário na época, pastor Cássio. Então, o que aconteceu? Como eu fui muito influenciado por esse livro, do Watchman Nee, e também pelo processo de discipulado, que as comunidades falavam muito, aí Deus me deu essa mensagem. Foi no dia 28 de janeiro de 1996, era um domingo. Aí eu pedi para Deus de aniversário, Senhor, me dê um sermão para eu pregar hoje à noite na igreja. E aí eu abri a Bíblia, no Salmo 91, e ao ler, ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, e a sua verdade é escudo e broca. Então, já tinha essa influência, tanto do livro da Autoridade Espiritual do Watchman Nee, como também todo esse processo do discipulado, da cobertura espiritual que era muito falada. Aí surgiu uma pregação, e dessa pregação surgiu um livro. O livro foi publicado no ano 2000 com o título de Cobertura Espiritual. E esse livro, nós publicamos ele em 5 edições. E aí, depois de publicar esse livro, eu fui fazer um curso e eu, na dúvida, o que eu ia escrever para concluir o curso, a minha esposa falou assim, por que você não escreve sobre cobertura cristã? Você já escreveu um livro, Cobertura Espiritual, aí é onde surgiu, né, a cobertura cristã, uma necessidade na vida dos seres humanos, que era o título da tese, e aí os capítulos, cobertura do sangue, que tem a ver lá com o sangue, nos umbrais das portas, até trazendo, né, para o Novo Testamento o significado da cobertura do sangue de Cristo em nossas vidas, né, desde lá até no Novo Testamento. A cobertura espiritual, a cobertura de oração e o último capítulo, a cobertura dos anjos. Então, nisso tudo, fechando aí essa visão da cobertura cristã num todo, né? A submissão, a autoridade, e tem todo um significado muito importante. Agora, é bem interessante, o pastor Cássio, falar, porque eu já vi muitas pessoas com uma certa crítica, né, concernente à cobertura espiritual, porque existem alguns exageros. Quais são? Como que se a pessoa, para fazer qualquer coisa, ela tem que ir lá conversar com o pastor dela. Pedir autorização para tudo. Pedir autorização para tudo. É ele que vai autorizar quem que vai casar, isso, com quem já você ouvi. vai casar. Porque até uma
como é que eu posso dizer, uma comparação, uma relação com o famoso abuso espiritual, né? Que é uma coisa é abuso espiritual, outra coisa é cobertura espiritual, né? Sim. Então, eu concordo com as pessoas que têm essa crítica, né, que fazem essa crítica. No entanto, eu já vi pessoas fazendo essa crítica como abolindo mesmo, e pessoas importantes que eu até admiro, mas abolindo mesmo essa questão da cobertura espiritual. Só que ela é uma verdade em nossas vidas, que é a obediência na palavra do Senhor, né? Que é submeter a palavra do Senhor, submeter a vontade de Deus e submeter também a liderança que Deus colocou em nossas vidas, né? Então vamos começar com o primeiro foco, a cobertura espiritual na perspectiva da liderança, né? Qual a importância de estar debaixo de uma liderança que te cubra com as asas, tirando, obviamente, a cobertura máxima, que é o Senhor Jesus, mas falando de seres humanos, qual a importância? Por que eu tenho que estar debaixo de cobertura espiritual? Ok. Então, aí esse livro, né, que foi a cobertura espiritual, foi baseado nesse versículo, né, ele te cobrirá com as tuas penas, e aí eu faço também um link, né, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo assim, olha, ensina homens fiéis e idôneos para que possa ensinar a outros homens fiéis e idôneos. Isso. Então, ou seja, quando nós temos alguém de confiança, que seja um pastor ou um irmão que está te dando cobertura, que está te aconselhando, que está te orientando, que está te ajudando na fé, é um processo que todos nós precisamos. Eu até costumo dizer que nem pastores existem pastores autônomos. Ele pode ser autônomo ou independente administrativamente, mas quando se trata da questão espiritual é muito importante a gente sempre ter alguém que nos aconselha, né, biblicamente, nos aconselha nas áreas das nossas vidas e ora por nós, né? Então essa é a importância. Agora, pensando nos pastores autônomos ou naqueles que são de igrejas independentes, onde não há uma hierarquia denominacional, porque se você pegar, vou citar, por exemplo, a igreja metodista ou a igreja presbiteriana, onde existe, não é? Por exemplo, na presbiteriana você tem um Supremo Concílio, você tem o Sínodo do Presbitério, na metodista você tem toda uma hierarquia, mas os pastores de igrejas independentes, às vezes, eles até começam ministérios, alguns, para não ficar debaixo de ninguém. Qual que é o problema disso? Então, lógico, a gente respeita, né? Cada um. Mas eu vejo que pode mais tarde causar um certo problema. Quer ver só uma coisa? No caso da minha igreja, é uma igreja autônoma, é uma igreja independente, a Igreja Cobertura Cristã. Mas, no entanto, nós criamos um conselho eclesiástico no estatuto da igreja, onde tem dois casais de pastores que são os meus pastores. Entendeu? Eles são até de igrejas diferentes, os dois. São pessoas de minha confiança. E eles me dão cobertura. Ou seja, se eu tenho algum problema, eu vou conversar com eles. O meu dízimo, eu entrego para eles. Interessante. Aí olha só para ver que interessante. Como é que eu vou pregar essa submissão se eu não sou submisso? Exatamente. Entende? Então, por isso que eu acredito ser bem importante que a gente viva aquilo que a gente prega. Isso, para ter autoridade. Ué. Você falou que seu pai é militar reformado, né? Sim. Você chegou a servir? Não cheguei. Né? Seu pai é da aeronáutica. Eu fui do Exército, né? Eu servi no Exército aqui em Belo Horizonte, e uma expressão que nós usávamos muito nos exercícios, nos treinamentos, é dar cobertura. O que seria no sentido militar? Se alguém vai fazer uma ação, existe um grupo de pessoas que vão dar cobertura de proteção para que aquele que vai fazer aquela incursão prossiga da melhor forma. Cobertura, obviamente, com armamentos. Né? Pensando nessa perspectiva militar, há alguma relação com a cobertura espiritual do cristianismo, por exemplo? Sim. Eu vejo dessa forma, porque nós estamos numa batalha espiritual, não é verdade? Então a gente precisa tanto da cobertura espiritual quanto da cobertura de oração. Ou seja, a cobertura espiritual é aquela onde eu tenho pessoas que estão me cobrindo, que eu submeto ao conselho teológico, ao conselho em outras áreas, né, do rebanho que eu estou pastoreando, como também tem a cobertura de oração de todos os irmãos, mesmo aqueles que estão cobrindo espiritualmente ou aqueles que estão sendo cobertos espiritualmente. Então a cobertura de oração nós devemos dar uns aos outros. E aí, logicamente, que não é só também na questão da oração, mas na questão até mesmo de apoiar
né, socialmente, em outras áreas da vida. Porque a nossa vida, ela não se limita apenas na questão espiritual. Então, se algum irmão está passando por dificuldade, eu devo dar cobertura para ele. A dificuldade de que área? Emocional? Então, eu devo dar uma cobertura para ele nessa área emocional. É na área espiritual? Na área espiritual. É na área financeira? Vamos dar cobertura para essa pessoa. Então, é nesse sentido. É apoiar e principalmente na área espiritual. Porque nós vivemos uma batalha espiritual, né? Agora, há perfis de pessoas mais resistentes à cobertura? Porque lembra aquele livro do Tim LaHaye, dos temperamentos controlados pelo espírito, sanguíneo, colérico? Será que existe um perfil de temperamento mais dócil, talvez melancólico, seja mais suscetível a aceitar uma cobertura espiritual? E o colérico menos? Você já pensou dessa forma? Já, eu até pensei, né, na dificuldade que possa existir por causa do temperamento. Mas eu vou te dizer que eu não tenho visto uma dificuldade. Eu acho que a dificuldade não vai ser por causa do temperamento da pessoa, mas aí vai ser por causa do esquema mental que a pessoa teve quando na infância, algum problema, alguma dificuldade que agora faz com que ela tenha uma resistência à cobertura. Então, eu vou te dar um exemplo de um ex-aluno, né, que ele não aceita cobertura de jeito nenhum. E ele não é colérico e nem é sanguíneo. Então, ele tem uma resistência. E como é uma pessoa de perto, né, inclusive na época, alguns anos atrás, até pediu para eu discipulá-lo e consegui até conquistar ele para frequentar a minha igreja durante um tempo, mas depois ele não permaneceu, conseguiu achar uma desculpa para não permanecer. Então eu percebo que a dificuldade, ela acontece, mas independente do temperamento. Eu tenho pessoas hipersanguíneas, pessoas hipercoléricas e que submetem de uma forma maravilhosa. Então eu acredito que o temperamento em si não é o problema. Eu acho que vai depender aí o que aconteceu com essa pessoa, alguma experiência no passado, alguma dificuldade que ela teve, ou talvez algum orgulho, né? Sim. Eu queria que depois do intervalo a gente conversasse um pouquinho, você explicasse quais são os benefícios de estar debaixo de cobertura espiritual, tá? E quais são os desafios também. Tá bom. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o pastor Charles Cruz falando sobre cobertura espiritual aqui no programa Mente Aberta. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, conversando com o pastor Charles Cruz sobre cobertura espiritual. Pastor, essa questão da cobertura espiritual, quais são os benefícios de estar debaixo de cobertura espiritual? São benefícios, em primeiro lugar, benefícios espirituais, né? Porque eu estou me submetendo, eu estou debaixo de proteção espiritual. Então, ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Então, eu costumo dizer o seguinte, que essa asa é a nossa congregação. Então, nós somos penas que cobrimos outras penas, que cobrimos outras penas, que cobrimos outras penas, que formamos a asa do Espírito Santo, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, eu estou fazendo aqui uma analogia, logicamente, né? Não estou falando que Jesus Cristo é uma pomba, mas é uma analogia. Sim, é uma figura de linguagem. Então, Jesus falou, olha, ide fazer discípulos de todas as nações, né? Ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado. Então, nós devemos estar debaixo da cobertura como proteção. É um processo de proteção espiritual na vida do crente. Eu estou lembrando que por alguns anos eu fui pastor-presidente de uma igreja local independente, né? Tentei mesmo me vincular a alguma denominação maior, mas são processos difíceis, burocráticos, né? Até que finalmente a gente passou o bastão, né, para novos líderes. E eu voltei totalmente para a Igreja Batista da Lagoinha, estando debaixo da Igreja Batista da Lagoinha. E tem pastores amigos que brincaram comigo dizendo o seguinte, não, eu prefiro ser, eu prefiro ser cabeça de lagartixa do que de rabo de jacaré. Usando figura de linguagem, né, eu prefiro ser cabeça do que rabo, né, de um réptil. Mas eu confesso a você que há um certo... Na palavra não é conforto, mas há uma certa tranquilidade ministerial quando você está debaixo de pastoreio, mesmo sendo eu um pastor. É isso que você ouve das pessoas ou não?
Não, até que eu não escuto sobre isso, não. Só se falam sem eu saber, mas eu não escuto sobre isso. Embora, igual eu te falei, né? Eu prego e vivo o que prego. Então, eu tenho pastores que me dão cobertura. Eu tenho toda a autonomia na minha igreja, totalmente, mas eu tenho pessoas que me... Então, eu preciso de saber, dar um parecer, né, um aconselhamento, uma questão teológica, né, se eu precisar de alguma ajuda na família, qualquer coisa, eu preciso de ter alguém que me aconselha, que me dá uma orientação. Isso é uma proteção que eu tenho. Agora, pense bem, Deus livre e guarde que um pastor que ele não está submisso a ninguém, ele vai cair em pecado. E aí, como é que vai ser? Quem vai corrigi-lo? Quem vai ajudá-lo a levantar? Quem vai discipliná-lo? Quem vai ajudá-lo a reerguer ministerialmente? E assim, a gente tem que viver aquilo que a gente prega. Não é verdade? Claro. Você falou de cobertura também de oração. Sim. Que é uma expressão muito usada. Mas o que se trataria de cobertura de oração? Porque às vezes a gente tem essa mania, né? Ora por mim que eu vou fazer uma viagem, ora por mim que eu tenho um projeto, orar pelos missionários no campo. É isso que é a cobertura de oração? Também. Mas aí eu trabalho muito essa questão da intercessão. Sim. Existem pessoas que elas têm assim um dom de interceder pelas pessoas, né? Não sei se seria meio esse o dom, né? Mas ela intercede, ministério, né? De intercessão, de orar, interceder pelas pessoas. Então, faz parte também, né? Então, esse processo de nós estarmos sempre orando uns pelos outros. E é muito importante também a pessoa entender que quando se trata de orar um pelos outros, não é fazer fofoca da vida do outro. É orar. É o que acontece, né? É orar, é interceder mesmo pela pessoa. Isso faz parte da vida cristã. E é muito importante, né? E a questão da cobertura pelo sangue? Eu achei interessante você mencionando, pastor, porque eu me lembrei do texto de Êxodo, que aquele texto é muito forte. Muito né? forte. O sangue passado no umbral das portas, e quem estava debaixo daquela casa, né, sob aquela cobertura, foi preservado, o anjo da morte não entrou. Como é que isso se aplica hoje em dia? Então, nós temos em nossa casa espiritual, porque nós somos a casa de Deus. Sim. Não é isso? Então, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou a casa de Deus. Então, eu tenho o sangue de Jesus em minha vida. E o diabo não toca em mim. Agora, é um processo, né? Eu confesso a Jesus como Salvador, e o confessar a Jesus é todos os dias. Eu ando em obediência, né, na palavra, naquilo que Jesus tem me ensinado. Faço aquilo, busco fazer aquilo que Ele pediu para eu fazer, que é pregar, fazer discípulos. Não é verdade? Então, e ser imitador de Cristo. Como o apóstolo Paulo diz, olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, eu tenho coragem de falar isso para os meus discípulos. Sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu tenho essa coragem de falar. E eu acho que a gente tem que buscar essa coragem. Sim. Porque às vezes a gente vai pregar sobre isso e fala assim, você tem coragem? Aí você vê um tanto de gente assim meio, né? Mas, lógico, eu não sou perfeito, sou cheio de defeito, né? É só conversar com a minha esposa que ela vai te falar um bocado de defeito que eu tenho. Mas eu tenho coragem de dizer que mesmo com meus defeitos, tenho buscado ser o exemplo, né? E ser imitador de Cristo. Agora, essa questão da cobertura espiritual, e voltando ao texto de Êxodo, da cobertura do sangue, da perspectiva familiar. Há igrejas que entendem que... eu até lembro de uma poesia muito bonita que um pastor da igreja presbiteriana, inclusive, me deu, falando assim, o cordeiro é para a família. Como é que é essa questão da cobertura espiritual sobre a família? Porque a gente vive hoje um momento de crise familiar, né? De ataques à família. Né? De quem é a responsabilidade de cobrir a família? É do pai, da mãe, de ambos? Como é que é isso? São dos pais. São dos pais. Agora a questão ok, eu vou dar cobertura, mas é só em oração? Não. Exercendo o meu papel de autoridade. Então eu preciso exercer meu papel de autoridade. E é esse que tem sido um dos problemas das famílias. Os pais não estão exercendo o papel de autoridade, né, de ser exemplo
Porque o filho, por exemplo, aqui estão meus filhos, você conhece meus filhos. Eu nunca falei para os meus filhos assim, leia a Bíblia. Eu nunca falei para os meus filhos assim, prega o evangelho. Nunca, pastor Carlos, sabia disso? Interessante. Com as minhas palavras, mas com o meu exemplo. Então, uma vez eu era diretor de uma escola, uma mãe chegou para mim e falou assim, olha, pastor, eu voltei para a igreja por causa do seu filho. Eu falei, porque o seu filho prega para o meu filho. Olha só. E ele era menorzinho, hoje o Gustavo está com 12 anos, naquela época ele era bem menorzinho. Talvez ele era da idade da Marcela, que está com 8 anos hoje, eu acho. Então, ele prega o evangelho. Lá em casa, os meninos passam o tempo inteiro lendo, lógico. Ora lê a Bíblia, ora lê uma revistinha, né, lê um livro da escola, alguma coisa assim, mas estão sempre lendo, oram. Então, tem que ser exemplo. Se eu não for exemplo, eu posso falar o que eu quiser, mas eles não vão me seguir. Agora, você crê, como é que eu posso dizer, que há algo especial na família que teme a Jesus? Há um reflexo nos filhos? Não estou dizendo que são necessariamente já salvos, mas há algo de especial em os pais serem cristãos? Eu acredito que sim. Apesar de eu ter vindo de uma igreja pentecostal, fui muito influenciado por uma teologia reformada. Então, dentro da teologia reformada, eu vejo sentido em realmente abençoar a família. Mas volto a dizer, não é simplesmente automático. Eu tenho que fazer parte do processo. Eu gosto muito de uma pregação do Spurgeon, que ele fala sobre a soberana graça de Deus e a responsabilidade humana, a responsabilidade do homem, alguma coisa nesse sentido, o título. Você deve conhecer essa pregação do Spurgeon. Ou seja, Deus é soberano, Deus conhece todas as coisas, mas eu tenho a minha responsabilidade. Então, como pai, eu tenho a responsabilidade na educação dos meus filhos. Não é eu cruzar os braços, ser fatalista e achar que já está tudo resolvido. Isso não é verdade. Então, Deus acredito delegou. sim. Acredito sim nessa influência, na promessa de Deus, né, de salvar os meus filhos, de salvar toda a minha família, mas eu preciso fazer parte desse processo. E a cobertura espiritual vai até quando? Por exemplo, nós que já somos homens com filhos, casados, os nossos pais, né, aqueles que têm os pais vivos ainda, os pais de adultos, né, eles têm a gente está debaixo de uma cobertura espiritual paterna. Eu não sei se estou sendo claro. Por exemplo, eu resgatei há bem pouco tempo a prática de pedir bênção para os meus pais. Não é? Para mim não é um mero costume. Eu entendo que há sim uma cobertura espiritual, né, dos meus pais sobre minha vida, mesmo eu sendo casado. Estou muito errado? Não. Ainda vou dizer mais. E mesmo que se os pais não forem crentes, eles ainda têm uma autoridade para te abençoar. Eu acredito nisso. O que Abraão disse, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, tem a ver com cobertura espiritual, né, Charles? Sim. Isso é muito forte na cultura judaica, né? Essa questão de uma forma, talvez não usando a palavra cobertura em si, né? Mas ele é muito forte. Até na questão do sobrenome, todo o processo de cultura deles, né, um significado muito grande. Né? Por exemplo, Simão Bar Jonas, que é filho de Jonas, até no sobrenome ou no outro nome é colocar filho de quem é. Pois é. Quer dizer, quem tá te cobrindo, né? E olha só para você ver que interessante, que hoje em dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, pois é, porque o meu namorado vai colocar o meu sobrenome no nome dele. Aí eu sou assim, dependendo do caso, eu falo mesmo, né? Aí eu peguei e falei assim, não, faz isso não. Falei com o cara, né, na hora. Falei assim, não, rapaz, que isso, é ela que vai colocar o seu sobrenome. Aí falou machismo. Não aceitaram. Aceitaram. Sim. Porque é uma pessoa muito próxima, uma pessoa da família, mas aceitou, sabe? A pessoa aceitou. Na hora o camarada, não, o que é isso, tal, né? Aí depois, quando foi fazer, inclusive fui eu que celebrei o casamento, né? Fiz parte da celebração do casamento. Então o casamento foi religioso com efeito civil e aí aceitaram a sugestão. Você vê que as coisas vão invertendo, né? Porque aí a gente pensa também na questão da autoridade espiritual e da cobertura espiritual do marido em relação à esposa e à família, né? Sim.
que é claro nas Escrituras. Sim, isso. é claro, claríssimo. Claríssimo. Pastor Charles Cruz, obrigado, querido, por bater esse papo com a gente, conversar sobre cobertura espiritual. É um prazer, muito obrigado por esse convite. Isso, meu companheiro aí de bate-papo também dos nossos programas da hora do almoço, né? Sempre está com a gente aqui. Quero agradecer não só ao pastor Charles, agradecer também a você por ter assistido esse programa Mente Aberta sobre cobertura espiritual e quero te convidar. Sempre nos assista aqui na Rede Super, sempre inspirando a sua vida. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.